Teve o Dan falando aqui, Loves Mob não. Agora é a online Família Noblesse. Muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Ainda viu o tema. Só apenas um ter por diversão. Lembrando muito bem de One Punch Man. Para quem não conhece, é o careca de capa branca. Sabe? Que dá só um soco, mata o monstro. Não falo mais nada, só digo assim. É o meu vídeo calado.
Imagine poder criar o que quiser. Só